galera, o professor André Moraes aqui no curso Preparatório Adiante para darmos início ao assunto de progressão geométrica. Mas antes, chama a vinheta! Antes de começar o nosso vídeo, eu peço para você curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Vamos para a definição do assunto de progressão geométrica. Diz para mim e para você que é uma sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, sempre será o produto de uma constante real chamada de razão da PG, que vamos dar a notação por quê, tá legal? Razão multiplicada a um termo sempre gera o sucessor. O segundo termo será igual ao primeiro multiplicado pela constante real e geramos o segundo. O terceiro é o segundo multiplicado a razão que gera o terceiro. E assim sucessivamente. Gravaram? Pegaram a visão? Então aqui eu estou generalizando para que você entenda. Veja só, eu pego o primeiro termo, multiplico a essa constante real, tá? Gera-se o segundo termo. Eu pego o segundo termo, multiplico a constante real, gera-se o terceiro termo e assim sucessivamente até pegar um termo anterior a esse, multiplicar a constante real e chegaremos no nosso enésimo termo. Veja bem, quem é o enésimo termo, professor? Vou falar para você agora. Esse carinha aqui embaixo, ó, que nós estamos chamando de índice, ele determina a localização do termo que você quer localizar ou quer saber dentro dessa sequência. Então, ó, ali é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo e vem sucessivamente até chegar ao último termo. Isso é uma progressão geométrica, na qual foi dissertado para você e para mim a sua lei de recorrência. Daí a gente consegue agora classificar essas PGs. Veja bem comigo uma notação aqui, ó, em que para que nós encontremos, olha só que interessante, esta constante real, vou definir para você, basta que peguemos qualquer termo, qualquer um dentro da sequência, exceto o primeiro. Porque o primeiro não tem ninguém anterior a ele, tá legal? Ele inicia a sequência. Vou pegar qualquer termo a partir do segundo, tudo bem? E vou montar um quociente, uma divisão do termo com o seu antecedente, tá? Com o seu anterior, tudo bem? Gera-se sempre a nossa constante real. Veja bem, olha só, a nossa constante real bateu 4, é verdade, olha só. Se eu pego 32 e divido por 8, dá 4. Veja, qualquer termo dividido pelo seu antecessor dá a nossa razão. Qualquer termo dividido pelo antecessor dá a nossa razão. Legal? Então, toda vez que a razão for um número maior do que 1, nós iremos classificar essa PG como sendo uma PG crescente. Olha que interessante. Vou abreviar, tá? Crescente. Então, a PG será crescente quando a sua razão for um número maior do que a unidade. Tranquilo? E se você prestar atenção, geramos aqui a nossa PG, ó, multiplicando pela constante real 4, multiplicando pela constante real 4, que nós a chamamos de quê? De razão da PG, multiplicando por 4, e assim a gente vai encontrar ou vai determinar todos os termos dessa sequência. Tá legal? Que é classificada como uma progressão geométrica crescente. Olhando para esse indivíduo, vamos então definir a nossa razão. A nossa razão será qualquer termo, qualquer um, exceto o primeiro, tá? Qualquer termo dividido pelo seu antecessor. Encontramos então
1/4 para a nossa razão. Então, se a razão é um número compreendido entre o 0 e 1, a nossa PG, progressão geométrica, será chamada de decrescente. Vou abreviar aqui, ó, decrescente. Tudo bem? Ela será chamada de decrescente. Fechou? É só isso, professor? Só isso. Então, lá na PA que nós vimos, quem não lembra, volte aí na nossa playlist e veja o primeiro vídeo sobre o assunto progressão aritmética. Lá na progressão aritmética, nós somamos uma constante real a qualquer termo a partir do segundo, tá? Para a gente conseguir encontrar só uma constante real, perdão, a um termo qualquer da PG, da PA, que nós geraremos, perdão, aí, o termo sucessor, e assim vamos fazendo com todos eles a partir do segundo termo, legal? A gente encontra sempre a partir do segundo termo. E aqui na PG, nós multiplicamos uma constante real ao termo anterior e assim a gente gera o termo sucessor. Beleza? Esse é o assunto bem simples. Mas olha só, tem mais duas classificações. Essa classificação aqui é chamada de progressão geométrica alternada. Por que alternada? Porque a sua razão é negativa. Toda vez que a razão for negativa é chamada de alternada. Então calma aí. Professor, para eu achar a razão, eu vou fazer a mesma coisa? Qualquer termo, a partir do segundo, qualquer um, dividido pelo seu antecessor, gera para a gente a nossa razão. Encontrei a razão. E agora vamos classificar. Essa PG, ela é chamada de PG alternada. Tá? Abreviei também, alternada. Uma PG alternada é quando a sua razão for um número que? Negativo, ou seja, menor do que 0. Fechou? Simples assim. E quando a razão for igual a 1? Aqui tem uma malandragem. É uma PG de razão 1, isso é verdade, e também será uma PA de razão 0, também é uma verdade. Tome cuidado com essa classificação aqui, que ela é muito importante, beleza? Então vamos lá, para efeito de organização. Qualquer termo a partir do segundo, dividido pelo seu antecessor ou anterior, gera-se a nossa constante real, que aqui está sendo chamada como razão da nossa progressão geométrica. Gostou? Curta, se inscreva e ative o sininho, porque mais novidades vêm aí para você. Olha só, classificação é uma progressão geométrica estacionária. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui para você, ó, estacionária. Essa é a classificação dessa progressão geométrica. Curtiu? Viu? Nós temos a priori essas classificações. Isso é progressão geométrica. Agora, vamos olhar para a lei de recorrência, que nós chamamos de termo geral da progressão geométrica. O que acontece? Lembra que sempre a partir de qual? Do segundo termo, multiplicando-se uma constante real ao termo que o antecede, sempre vai gerar quem, galera? Vai gerar o termo sucessor. E olha que interessante, eu tenho o primeiro termo, se eu multiplico a esse termo a constante real, nós encontraremos o segundo. E olha que interessante, o segundo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão. Levado a quem? A 2 menos 1. Por quê, professor? É uma lógica que aqui tem o segundo subtraia do primeiro, ou a posição de um termo superior subtraído da posição de um termo inferior, sempre vai ser o expoente da nossa razão. Isso é um bizu que eu estou dando para vocês. Olha aqui, ó, o terceiro termo em função do primeiro termo. 3 menos 2 é o expoente da nossa razão. E é verdade, ó. Vamos para a nossa sequência.
do primeiro até o terceiro, eu multipliquei 2 vezes a razão e cheguei no terceiro. Olha que interessante, isso é muito interessante. Daí a gente, vamos pegar mais um exemplo, o quarto. Eu quero encontrar o quarto a partir do primeiro. Do primeiro para chegar ao quarto, eu multiplico quantas vezes a razão? 3 vezes a razão. 3 vezes a razão, eu multiplico a razão por ela mesma 3 vezes, que vai dar pra gente e vai chegar lá onde? Vai chegar lá no meu quarto termo. Legal? Multiplico razão, vezes razão, vezes razão, cheguei lá no quarto termo. Então vai gerar para mim e para você o quarto termo. A partir do primeiro vai ser razão elevada ao cubo. Vai ser razão vezes razão, vezes razão, vezes razão, que vai dar razão ao cubo. Então aqui, pela lógica, muito mais fácil. O quarto menos o primeiro, ou seja, a quarta posição menos a primeira posição vai dar o expoente 3 da razão. Legal? Agora venha para cá, termo geral. Termo geral, então a gente consegue escrever a partir do enésimo termo, do último termo, a nossa lei de formação, a nossa lei de recorrência da progressão geométrica. Olha só que interessante. O último termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado à posição superior, que nós chamamos de último, menos a posição inferior. Daí, galera, eu vou chegar para você e vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero encontrar o oitavo termo. O oitavo termo é igualzinho ao primeiro vezes a razão. Qual será o expoente da razão? Vai ser a posição 8 menos a posição inferior, que é 1. Ou seja, o oitavo termo vai ser igualzinho ao primeiro vezes a razão elevada a quem? A sétima. Esse é o oitavo termo. Um exemplozinho generalizando para que você entenda com mais facilidade. Uma importância gigantesca para mim e para você, galera. Consequência dessa definição chamada de termo geral. Olha só que bizu. Sempre eu consigo escrever qualquer termo a partir do segundo. Poxa, professor, sempre a partir do segundo, sempre a partir do segundo termo, tá? A partir do segundo termo, consigo escrever qualquer termo de ordem superior em função de um termo de ordem inferior. Capite comigo aqui, capite comigo, brincadeira, O termo de ordem superior, termo de ordem inferior à razão. Então a gente sempre consegue escrever um termo de ordem superior é igualzinho ao termo de ordem inferior vezes a razão elevado à posição do termo de ordem superior menos a posição do termo de ordem inferior. O que o senhor está falando, professor? Pode ser um pouco mais claro? Posso. Olha para mim. Se eu quero escrever o oitavo termo dependendo de uma ordem inferior, pega aí, vamos pegar o quinto termo. Olha só, do quinto termo, ou seja, o ordem superior à oitava ordem com a quinta ordem, eu consigo escrever que o oitavo termo é igual ao quinto termo elevado, multiplicado pela razão elevado a quem? A 8 menos 5. Eu consigo escrever, então, que o meu oitavo termo é igualzinho ao quinto, que multiplica a razão elevado ao cubo. E é verdade, do quinto, para chegar lá no oitavo, eu multiplico razão e multiplico razão. Tanto é que será o quinto multiplicado pela razão ao cubo. Aí vai gerar o meu oitavo termo. Entenderam essa lógica? Galera, é claro que aqui atrás de mim estão alguns assuntos importantíssimos para ficar gravadinho na sua cabeça, para que você tenha aquela visão mais ampla, mais definida do assunto de progressão geométrica. Vou sair da frente para que você dê um print e já volto. Foi? Galera, olha para mim. Entenderam? Daqui a pouco nós voltaremos com mais assunto para você. Não sai daí, fica conosco até o final. Mas antes, não se esqueça,
curta, se inscreva e ative o sininho para que esse canal cresça e para que assuntos mais interessantes como esse cheguem até você gratuitamente. Um abraço no coração e até o nosso próximo encontro. Fui!